Olá, seja bem-vindo, eu sou Breno Henrique e você já me conhece dos vídeos que eu produzo aqui para o Semana Brasil Central e também das nossas redes sociais. O nosso amigo Ivan Abdala está de férias e até ele voltar eu vou acompanhar junto com você os melhores momentos da nossa programação semanal. Olha só, prepare o fofurômetro aí, que ele pode explodir com a matéria que vai rolar agora. No dia 31 de julho, é o dia do cachorro vira-lata. E a equipe da ABC Digital mostra pra você que aqui o termo vida de cachorro tem outro significado. Você sabia que existe um dia dedicado especialmente para os vira-latas? No dia 31 de julho é comemorado o Dia do Cachorro Vira-Lata, ou do cachorro sem raça definida. O dia é mais do que merecido, afinal, os vira-latas representam o Brasil tanto quanto o futebol. No ano passado, quando se discutia o lançamento da nota de 200, o deputado de Minas Gerais, Fred Costa, criou uma petição para que o vira-lata caramelo ilustrasse a nota. A petição ultrapassou as 48 mil assinaturas. Não é para menos, fofo desse jeito? Aparecer na nota não rolou, mas o vira-lata caramelo virou garoto propaganda. Oi, pessoal! Eu fiquei sabendo de uma campanha pedindo a minha foto na cédula de R$200. Mas, gente, pra ser sincero, todo mundo já me conhece, né? Por isso, eu quero que vocês recebam com o mesmo carinho esse meu primo selvagem, o caramelo do cerrado, o lobo-guará. Ele agora também vai fazer parte do dia a dia de vocês, nessa nova cédula que tem muitos itens de segurança. A paixão pelos doguinhos é nacional e a Agência Brasil Central não fica de fora. Se liga na história da Lucília, servidora aqui da ABC e mãe de pet. Ela conta como tudo começou. Foi através que eu ganhei uma cachorrinha, ela chama Laila. E com isso eu passei a ter afinidade, entendeu? A conhecer a vida do animal, o sentimento, o olhar, entendeu? E com isso só foi crescendo. A Lucília tem 12 doguinhos, isso mesmo, 12. É muito amor, né? Mas é muito bom, eu gosto, eu adoro isso aqui. E não dá para falar de vira-lata e Agência Brasil Central sem falar da Nina, né? A Nina é essa bonita aí. Ela é a mascote da Agência Brasil Central. Ela é cheia de intimidades com o pessoal da manutenção e da segurança, mas todo mundo aqui cuida dela. A especialidade dela é tirar sonecas em lugares inusitados. Uma belezura, né? E nós temos novidade no ar. Esta semana, na segunda-feira, estreou o programa Raio X na RBC. E quem dá mais detalhes são os apresentadores Jean Lopes e Sarita. O programa Raio X fará um resumo das principais notícias, aquelas mais relevantes do dia, com bastante opinião e análise dessas notícias. Convidados serão formadores de opinião, jornalistas, pensadores, aquelas pessoas que estão normalmente no debate público serão convidados, além, é claro, de entrevistados com relevância para a notícia do dia. Além das notícias, nós vamos ter uma enquete sobre o principal assunto do dia. Você pode participar através do WhatsApp e dando sugestões também do que você gostaria de ouvir na programação e dúvidas, perguntas aos nossos convidados, que é o Jean Lopes. O programa Raio X vai ao ar pela Rádio Brasil Central FM 90,1 de segunda a sexta, a partir das 18 horas até as 19. Contamos com você. Sabe a estátua do Anhanguera que fica na Praça do Bandeirante, no centro de Goiânia? Que ela faz parte da paisagem da capital, todo mundo concorda. Mas você já parou para pensar no que ela representa e que parte da história ela retrata mesmo? Se ela lembra algum passado triste, deveria ser retirada ou mantida? O que fazer com os monumentos controversos ou equivocados que estão espalhados pelo país afora? Essas questões foram levantadas no TBC Debate.
elas devem permanecer sim, porque elas trazem um histórico, elas trazem um legado, elas trazem, inclusive, registro daqueles personagens que, inclusive, foram homenageados ao ponto de fazer. E esse assunto, Rafael, é um assunto já de muito tempo, né? Eu fui dar uma pesquisada aqui, 1770 tem um caso muito emblemático, né? Em que a Inglaterra ainda tinha os Estados Unidos, as 13 colônias, como colônia da Inglaterra. O rei Jorge III estabelece o imposto, os camponeses se rebelam e um deputado à época lá, William Pitt, acho que você sabe dessa história, ele vai lá e combate o imposto. O que os colonos fizeram? Criaram uma estátua em homenagem àquele personagem que acabou com o imposto do rei. Posteriormente a isso, no processo de libertação dos Estados Unidos, esse mesmo que acabou com o imposto, que tinha sua estátua, os próprios colonos que fizeram a estátua, também para homenagear o rei, foram lá e tiraram a estátua dele. Então, essa história já de tira, põe, se deve ficar ou colocar, não é algo recorrente, já é algo assim bastante antigo na história, inclusive da própria humanidade. Tá, só deixa eu fazer algumas correções sobre a minha fala que você disse. Eu não disse que o passado muda. O passado não muda. Eu disse que ele é inapreensível. A gente não pode reconstruir o passado. A gente não é capaz nem, pensando de uma maneira mais complexa, aprender o presente. Imagina o passado, né? O que muda, portanto, não é o passado, são as interpretações sobre o passado. Uma outra questão, a revolta nos Estados Unidos, a independência americana, é uma revolta urbana, acontece em Boston, no porto de Boston, não são camponeses. E mais do que isso, e aí o ponto mais importante, tá? Sobre o seu ponto, de que os campos de concentração foram transformados, continuam em pé, isso é muito interessante. Eu acho que eu concordo com você, eu acho que nós vamos ter um ponto de concordância. Porque os campos de concentração, eles continuam em pé. Mas eles são o que hoje? Eles são lugares de uma nova memória. De uma memória que chama atenção para os direitos humanos, para a resistência às violências, para o anti-autoritarismo, para o surgimento de uma democracia que nascia na Alemanha. Ou seja, você pode não mudar, não precisa mudar, não precisa destruir, passar a patrola em cima de cada um desses monumentos. O que você pode fazer é repensar esses lugares. E aí eu discordo, inclusive, de quem tacou fogo nesse ponto, né? Por quê? Porque quando você taca fogo, você está apagando uma memória. Está apagando uma memória. Quando essa memória pode ser muito bem utilizada para a gente repensar a história. No Boa Noite Goiás, o presidente da Alego, Lissauer Vieira, falou da retomada das atividades de forma presencial e fez um balanço do primeiro trimestre de 2021. O nosso planejamento é em setembro retomarmos com todos os deputados presencial. Hoje nós estamos de forma híbrida. O que é a forma híbrida? Quem quer ir para o plenário vai, quem não quer fica em casa fazendo remoto. Então nós vamos trabalhar para em setembro, se assim for permitido, segurança sanitária, os nossos parlamentares, a maioria estiverem vacinados com a segunda dose, vamos retornar para o plenário de forma presencial os deputados. E logo após, vamos retornar também para a possibilidade de, com segurança e com 50% ou 30%, conforme o decreto do município de Goiânia, retornarmos também a abrir as galerias para a população. Presidente, vamos lá, que balanço que o senhor faz sobre esse primeiro semestre do trabalho lá na Assembleia Legislativa? Foi bom? Atendeu as expectativas? Atendeu, inclusive, a expectativa da população e também a expectativa do governo do Estado, que enviou vários projetos para lá? Veja bem, Paulo, a gente sabe que trabalhar no Legislativo, ser pessoa pública, é a arte de agradar a uns e desagradar a outros. Isso é natural dentro da vida pública, nós não temos dúvida disso. Agora, o que nós temos feito como presidente do Poder Legislativo do Estado de Goiás é, de fato, fazer o melhor para os 7.200.000 goianos que aqui vivem. E com a consciência tranquila de nós estarmos trabalhando para o melhor do Estado de Goiás, para retomar a economia, para recolocar Goiás no caminho do progresso, do desenvolvimento. Todos nós sabemos, não me canso de falar, o governador não se cansa de falar também, como que o governador Ronaldo Caiado assumiu esse estado. Entre os 4 piores estados do Brasil, com 1,5 salário de folha atrasada, 1 mês e meio de folha dos servidores atrasados, vinculações constitucionais na área da saúde, da educação, que são repasses para a prefeitura em atraso, bolsa universitária com quase 100 milhões de reais em atraso, enfim, tantos problemas que foi pego. O governador, para ajustar isso, ele precisou muito da parceria da Assembleia.
ele precisou muito da nossa força, da nossa ajuda, para nós colocarmos a casa em ordem. Hoje eu posso dizer que, com as votações que nós fizemos no primeiro semestre desse ano, outras que fizemos de ajustes em 2019 e também em 2020, o estado de Goiás é o primeiro estado do país a conseguir a renegociação das dívidas. A Assembleia autorizou tudo que foi necessário, fez todos os ajustes exigidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo Ministério da Economia e até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, que foi e exigiu para poder dar as liminares suspendendo o pagamento das dívidas do Estado. Fizemos a reforma da Previdência, a primeira do país, depois da união do governo federal. Então, nós fizemos o dever de casa. Vamos para o intervalo? Já já eu volto com as notícias e reportagens da semana no nosso jornalismo. Estamos de volta e essa semana foi marcada por retomadas. Eu separei alguns destaques, mas antes eu chamo Túlio Isaac Filho, que foi conferir o balanço das férias de julho com a Polícia Rodoviária Federal para o programa Goiás contra o Crime. Bom, como você acompanhou, no começo do mês de julho, a PRF dava início à Operação Férias. Mês de julho passou voando e vamos saber agora como é que foi o balanço, o que aconteceu nas estradas goianas. Inspetor Newton Moraes, mais uma vez um prazer imenso falar contigo. E aí, como é que foi o mês de julho e a Operação Férias? Ruim, lamentável, infelizmente, muita irresponsabilidade praticada por alguns motoristas. O número de mortes foi quase o dobro no mesmo período do ano passado. Aumentaram os números de feridos, de acidentes e principalmente de mortes, que nos preocupa. De 12 mortes em julho do ano passado, aumentou para 20. Mas não para aí não. A quantidade de condutores infringindo em ultrapassagens proibidas foi 150% maior do que o mesmo período do ano passado. Fizemos muito alerta, chamamos atenção e demos orientação para que as pessoas evitassem as viagens noturnas. E olha só, das 20 mortes, 13 aconteceram durante a noite. Boa parte delas em atropelamentos e principalmente em colisões frontais provocadas por ultrapassagens perigosas. Mesmo esse número de cuidado, a PRF fazendo ações, infelizmente, decepcionante. Decepcionante porque uma vida perdida para nós é muita coisa. Poderiam ter sido evitadas essas tragédias. Foram mais de 200 pessoas encaminhadas para hospitais, quando nós estamos num período de pandemia, onde os hospitais precisam desse espaço para acolher as pessoas doentes pela Covid-19. Então, a ação continua, a polícia está na estrada, vários feriados virão a partir daqui, mas é importante que as pessoas se atentem. Responsabilidade na condução dos seus veículos. Mas olha, e você de casa lembra que estava acontecendo uma ação também de arrecadação de alimentos. Essa parte aí, só alegria. Só alegria, nós temos aqui um bom grupo de companheiros que vão entrar agora para a academia, que daqui a pouquinho vão estar conosco trabalhando nas rodovias do estado e do país. Eles chegam agora para fazer a doação deles mesmos, os próprios alunos que agora vão ser trabalhados nessa academia, doando 1 tonelada de alimentos para as instituições carentes que o Estado tem. O projeto Estrada Solidária já arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos, com a ajuda de diversas pessoas, entre elas os novos aprovados no concurso da PRF e também empresários goianos. Depois de quase 1 ano e meio longe das salas de aula, os alunos da rede pública de ensino tiveram seu retorno num misto de alegria e apreensão por conta da pandemia, que ainda não passou. E a nossa reportagem acompanhou esse momento. No primeiro dia de aula, muita ansiedade dos alunos da rede estadual para o retorno à escola. Ficou muito tempo parado, eu acho que é importante. E depois de tanto tempo, eu acho bom ter as coisas terem começado a voltar ao normal, pelo menos por enquanto. É bom também ter esse contato com os colegas? Sim, porque eu vou conhecer bastante gente. Mas também tinha aqueles que ainda preferiam permanecer assistindo às aulas pela internet, como as gêmeas Laura e Lana. Você tem medo? Um pouco. Eu também não gosto muito de sair, então queria ter essas férias mais prolongadinhas.
Tudo em casa. Com medo, né? Porque a gente não tomou vacina ainda, então preocupa bastante. A mãe também está com receio em manter as filhas nas aulas presenciais. A gente vai pelo menos tentar essa semana ver como que fica, né? Por exemplo, hoje eles vão ficar o dia inteiro. Para a entrada dos estudantes, álcool em gel, aferição da temperatura e recepção calorosa no Liceu de Goiânia. Hoje a gente está fazendo um momento específico que é específico do tempo integral, que se chama o acolhimento dos nossos estudantes. Quem faz esse acolhimento são os estudantes da casa, que preparam um dia específico para acolher, mostrar um modelo, coisa que a gente não teve oportunidade de fazer presencialmente no início do ano. Neste outro colégio, dos 100 alunos que poderiam retornar para as aulas no período da manhã, apenas metade compareceu para assistir às aulas de forma presencial. Mas a diretora da escola, Gracinda de Lourdes, também no centro de Goiânia, acredita que no decorrer da semana mais estudantes devem voltar para as salas de aula. Os pais estão, né, com esse medo, então a gente vai fazer um trabalho em cima da comunidade, né, que a escola está preparada para receber esses alunos, então é comum, né, esse medo com esses pais, mas a gente sabe que ao longo da semana a gente vai fazer esse trabalho com esses pais e a gente acredita sim que esses alunos irão retornar sim. E também teve retorno nas sessões da Assembleia Legislativa de Goiás, que passam a acontecer de forma híbrida, por enquanto. A repórter Thaís Freitas traz os detalhes para a gente. Os trabalhos na casa continuam de forma híbrida ainda como medida de prevenção à Covid-19. A pauta prévia com a lista completa das matérias aptas à apreciação plenária deverá ser liberada pela diretoria parlamentar nesta quarta-feira. O retorno das atividades do Legislativo neste segundo semestre tem como destaque o fortalecimento da base do governo na Assembleia, o que, de acordo com o líder do governo na casa, o deputado Bruno Peixoto, pode dar tranquilidade para a tramitação dos projetos. Hoje nós temos 26 deputados e teremos, sim, a consolidação, sem sombra de dúvidas, para o ano de 2022. Nesse segundo semestre, temos 26, com tendência à ampliação do número da base de um total de 41. A expectativa aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás é que, com o aumento do número de deputados e funcionários da Casa vacinados e com a redução na quantidade de casos de Covid no Estado de Goiás, a tendência é que as sessões voltem a ser realizadas de maneira 100% presencial até o mês de setembro. Segundo o presidente, deputado Lissau Vieira, o retorno será feito seguindo rigorosos critérios. Nas atividades presenciais, nós estamos tomando cuidado de ver e avaliar tanto os servidores da retaguarda do plenário, da TV Alego, da nossa taquigrafia, como também a vacinação dos deputados, né? Então, pelo menos 60% dessas pessoas têm que estar vacinadas com a segunda dose. A última vez que os deputados se reuniram 100% presencialmente foi em março de 2020, quando foram suspensas as sessões ordinárias e as atividades parlamentares foram direcionadas para o ambiente virtual. Para o deputado Álvaro Guimarães, do Democratas, um dos mais antigos da casa, o lado positivo é a utilização de ferramentas modernas que possibilitam o funcionamento dentro dessa nova realidade. O Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados, os tribunais do Brasil, todos encontraram essa ferramenta que não deu tanto prejuízo para as instituições, para o Estado e para a nação. Mesmo com a previsão do retorno 100% presencial, o presidente Lissau Vieira não descarta a utilização das novas tecnologias em casos especiais, já que mesmo de forma híbrida, a produtividade dos parlamentares teve balanço positivo. Tem funcionado muito bem, eu acho que é uma ferramenta importante, que ela vai ficar para as gerações futuras, sempre quando se tiver que convocar sessões extraordinárias em período de recesso, pode ser uma ferramenta que possa ser usada, mas ela não pode virar uma ferramenta que seja usada constantemente. Por isso, a nossa preocupação e o nosso trabalho a partir de agora é de retomarmos as atividades presenciais. O Dia dos Pais está chegando e todo mundo quer agradar o coroa. E sabe quem mais comemora a data? O comércio goiano, que vê o faturamento subir.
Faltando menos de uma semana para o Dia dos Pais, os comerciantes comemoram um movimento maior nas lojas. Erlan Camargo, gerente de uma loja de calçados de um shopping no setor Bueno, disse que a data, comemorada no próximo domingo, deve marcar um ponto de virada para o comércio. A gente pensa nesse momento como um cenário mais otimista, né? Com a população vacinando agora, tendem a crescer as vendas, né? O pessoal já está falando em compra, as próprias pesquisas elas já apontam um crescimento. Michele Moura, gerente de uma loja de roupas masculinas no mesmo shopping, disse que a expectativa é um aumento de 10% no volume de vendas em relação a 2019. Dia dos Pais é, para nós, o segundo maior evento do ano. Então, assim, essa semana a gente já notou o aquecimento nas vendas e a expectativa agora é bastante boa. E para não deixar para a última hora, muita gente já está à procura do presente. Eu também já escolhi. Um perfume. Estou procurando ainda, pesquisando. Estamos procurando um presente para o Dia dos Pais exatamente agora. Mas não está muito fácil, assim, sabe? Os preços estão bem salgados, né, esse ano. Dá uma pesquisada nos preços, mas a gente já está vendo isso mesmo. Presente Dia dos Pais, marido, tudo junto. E é perto do aniversário dele, então já é um combo, né? Pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia revelou que 63% dos entrevistados pretendem presentear alguém no Dia dos Pais. Roupas e calçados estão entre os itens mais procurados, com 67% da preferência. A pesquisa também apontou que o presente deve custar, em média, entre R$ 80 e R$ 100. A gerente da CDL Goiânia, Hélia Gonçalves, disse que o estudo também revelou onde os consumidores pretendem comprar os presentes e como vão pagar. Os shoppings ainda aparecem na pesquisa como o principal local de compras, né? Então, 42% dos pesquisados, eles demonstraram que têm preferência pelos shoppings. O principal tipo de pagamento foi o parcelado, né? O crédito, o cartão de crédito parcelado, com 32% das preferências, seguido também pela opção do crédito à vista, que é 23%, e 20% cartão de débito, né? O Pix, o pessoal considera 6% de preferência. E agora uma boa notícia para o meio ambiente. O Ceasa Sustentável é um projeto que tem mudado a cara da Central de Alimentos e melhorado a vida dos trabalhadores do local. Confere aí. Com 30 anos de trabalho na Ceasa, revendendo verduras na feira, o Jamir conta que a situação do lixo já foi um grande problema. Aqui era muito sujo, né? Não tinha nem lixeira, não tinha, hoje já tem, né? Tem as pias para já lavar as mãos, né? Mudou muito aqui. O Vasco, que vem de Maracujá há 15 anos no local, também viu uma melhora na limpeza do galpão. Fica mais fácil para trabalhar no lugar mais limpo? Sim, fica mais fácil para a gente e para o comprador, né? O comprador também fica muito bom, porque ele chega, tá limpo o local, aciado, a mercadoria sai melhor. Mas a mudança mais visível foi aqui na Rua do Milho e da Mandioca. O local, que já chegou a ser apelidado de lixão da Ceasa, agora está mais limpo, graças a um investimento de R$300 mil. O Vilmar, que produz e comercializa a mandioca na Ceasa, lembra da época em que os clientes nem entravam na rua devido à quantidade de lixo. Eu juntava a casca de mandioca, a água e a casca do milho, e por isso virava bagunça. Tinha pessoas que nem não viam, de lá eles gritavam pedindo a mercadoria porque eles não tinham coragem nem de passar na rua. Nem vim aqui? Não. E tem quanto tempo que melhorou essa situação? Uns 6 meses. Vários ecopontos estão espalhados pela central de abastecimento para a separação do lixo reciclável. A Ceasa também conta há 10 anos com uma estação de tratamento de esgoto. E o presidente da empresa já estuda a instalação de uma usina de biogás. Nosso projeto é no sentido de construir uma estrutura de biodigestão para a geração de gás e, consequentemente, esse subproduto a gente fazer uma parceria ou com a Universidade Federal ou transformar esse restante em tablet para ser queimado, em caldeira, alguma coisa nesse sentido. No próximo bloco, cultura e esportes para você. É rapidinho. Segundo a geração Z, os millennials são cringe. Entendeu o que eu disse? Mais ou menos. A Mariana Gidrão também estava na dúvida e chamou a Giovana Costa para explicar tudo pra gente no TBC Pop.
que é cringe? O que significa isso? Cringe é algo que a geração agora, a Z, está utilizando para falar das nossas atitudes, que são atitudes cringe, atitudes vergonhosas, vexames. Meus filhos me falando que eu pago mico demais. Será que é isso? Na nossa época, Mari, o vocabulário certo era pagar mico. Hoje, os jovens já chamam de cringe. Tá. Então, mudou a nomenclatura, viu, Nomenclatura. Não é pagar mico, não. E tem a ver com questão de moda também? Tipo, eu sou brega, eu não sou brega, a galera que é brega, que não é? Também. Aqui no Goiás é brega, é da roça, não é assim? Não, mas nós não somos brega não, Mari. Não, nós somos chique, não é? Eu tô cringe ou tô não? Você é uma geração milênios que se veste como a geração Z. Gente, é muita mistura nisso, mas vamos pro próximo, que agora vocês já entenderam. Se é cringe, se é milênios, tem mais alguma coisa aí do cringe, milênios? Então, vamos explicar aqui pro nosso público. A geração milênios é você que nasceu entre a década de 80 e 90. É você que gosta de Friends, você que gosta de um café, que paga boleto. Isso tudo na boca da geração Z, que são as pessoas que nasceram, esses jovens que nasceram a partir do ano 2000, acham cringe em nós, né? Tá. Mas isso são apenas rótulos, são apenas vocabulários novos que estão saindo nas mídias sociais. O importante é não rotular ninguém. Mas eu tenho orgulho de ser cringe. E você, Mari? Eu tenho orgulho de ser eu mesma. Adoro autenticidade. Eu gosto de tudo um pouco. E o que me faz bem, eu vou na vibe. E no programa Odair Terra, Gino e Geno fizeram a festa com muita música e farra. Eu selecionei aqui um pedacinho para você se divertir também. Quero ver você gritando, Gino e Geno, vem aí, agita aí, agita aí, agita aí, agita aí. Quero ver você gritando, Gino e Geno, vem aí. É o bailão do Odair Terra. Segura, Brasil! Alegria, alegria! O encontro de hoje é muito especial. Claro, estou aqui recebendo os meus irmãozinhos Gino e Geno, os garotões da música sertaneja. Eu gostei do garotão. Gostei. Tudo bem contigo, meu querido? Por favor, repita mais algumas vezes. Bom dia, telespectador. Prazer muito grande participar do programa do Odair. Eu sou o Gino. Eu sou o Geno, bom dia. Sejam bem-vindos aqui no programa. Seja bem-vindo o Xodózinho. Tá sem microfone lá, tá sem microfone. O Cristiano também. Um abraço a todos os telespectadores do programa do Odair Terra, o meu abraço de coração, e aqui é boa noite, minha gente. Bom, como eu falo todos os nossos encontros, você vai pegar o teu controle e vai deixar de lado, porque agora, claro, você viu só na primeira música, você viu como que tá o astral desse programa. Então eu quero que você deixe o teu controle e vão curtir a nossa querida e boa música sertaneja, feito com muito carinho, um programa simples, mas feito com amor para você, meu amigo do Brasil inteiro, que sempre está dando primeiro lugar para o Odair Terra e meus convidados na audiência. Muito obrigado, né, Gino e Geno? Muito bem. Vou fazer o seguinte. Gino, você comanda o espetáculo hoje. Você que manda no programa Odair Terra. Telespectador rural, se você estiver assistindo o programa lá na sua fazenda, no seu sítio, não custa nada pegar uma leitoa e mandar para nós. Nós vamos cuidar dessa bichinha por aqui. Manda 3, né? Bom, ó, tá aí o WhatsApp, então, para você ter maiores informações, entre em contato com a minha produção e manda leitoa pro Gino e para mim, claro, né? No TBC Memória, o músico Carlos Brandão conta pra gente como começou a história dele na cultura goiana. Bora conferir? Eu vim para Goiânia com 14 anos e com 17 eu conheci uma turma de compositores ali no antigo bairro Popular. Então, como eu sabia todas as letras, eles me faziam umas tocagens, umas ciladas. Eu passava e vestia um toca-disquinho assim, com algum disco antiquérrimo. Você sabe essa letra? Eu cantava a letra. A nossa amizade veio daí. Aí eu entrei no grupo, era o Silvio Barbosa, o Carlos Ribeiro, Márcio Centro, uma turma de compositores, bem dos anos 60. E aí eu comecei a compor com eles. Comecei a compor com o Silvio e com o Márcio. Você falou, já citou, adiantou alguns nomes de parceiros seus aí. São mais de 200 letras e aqui 50 parceiros. Óbvio que não dá para lembrar de todos eles. Mas fala de alguns que te marcaram muitas parcerias. Olha, meus parceiros, digamos, depois dos anos 80, veio o Ricardo Leão, o Gustavo Veiga, Flávio Delísero, o Orton Macedo, Fernando Perillo.
Vamos rodar um trechinho agora de um clipe de uma música sua, uma das mais famosas. Tá. Feito alguém brincando, sonhos de voar. Floresceu, pé de flor, flora. Amanheceu, sorriso. Tá aí, Brandão, conta um pouquinho da história de Pé de Flor. O Otto Macedo, que é o compositor, meu parceiro, me levou um Flávio Delisa, um compositor jovem. Os dois caras têm umas músicas legais. E o Flávio me passou algumas canções para colocar letra. Entre elas, Pé de Flores. Foi no começo dos anos 80. Em 88, ela foi gravada pelo Luiz Augusto e Amaury Garcia. E naquela época, a RBC-FM e a executiva rodavam muita música local. E isso massificava demais. E essa música virou um sucesso regional muito grande. Até hoje ela é muito conhecida. Tem gente que chama Flora por causa do nome da música. Já recebi cada correspondência, cada e-mail maluco. Até hoje ela é até hoje. Você é também agente cultural, vamos dizer assim. Você foi gestor cultural, né? Você foi do Martim Sererê, criou outros festivais, Goiânia Canto de Ouro. Fala um pouco dessa sua trajetória como gestor cultural. Me chamaram para dirigir o Martim Sererê em 99 e eu fui e fiz um trabalho interessante. Depois de lá, me chamaram para dirigir o Goiânia Ouro. E eu fui também, o Goiânia Ouro estava começando e fiz um trabalho muito interessante também. E aí se criou uma mística na cidade que o Brandão de Badão põe a mão e vira ouro, né? Aquelas bobagens que o povo de Goiânia conversa. Mas fiz bons trabalhos realmente administrando espaços culturais. Ministrei Teatro Goiânia, ministrei vários espaços da cidade. E acho que como eu não tenho nenhuma vaidade, eu não sou um cara vaidoso, não tenho frescura, e abro as portas e abro o meu teatro para as pessoas, artistas desde jovens, artistas até consagrados, então acaba que eu democratizo o acesso ao espaço. Acho que isso facilita o sucesso do espaço. No programa de quinta, Mazé Alves e Graça Torres receberam a ilustre participação do cantor Renato Castelo, que contou pra gente sobre o berço musical em que ele nasceu. A fotografia mais antiga que eu tenho na minha casa, da minha família, é um garoto deve ter 4 anos de idade, com um pistão na mão e um conjunto regional atrás de mim. Regional antigamente era um conjunto que tocava músicas regionais, um pandeiro, uma sanfona, um acordeão. É a fotografia mais antiga que eu tenho. Meu pai era um saxofonista do tempo antigo, quando ele estava na Paraíba. Ele vestia um terno 120, atravessava o rio com aquela roupa na cabeça, atravessava o rio, vestia a roupa do outro lado e aparecia impecável no meio do cerrado, no meio de tudo. Ele aparecia com um saxofone. Escolhia a moça mais bonita, porque ela você tem que chamar para dançar, ela tem que ir. Tocava um saxofone, dava uma gorjeta para o sanfoneiro e gostava de música, gostava de tocar. Minha mãe era uma soprano excepcional, né? E nos ensinou a gostar daquilo que meu pai sempre gostava, os dois cantavam muito juntos. E eu era como se diz, eu terminei sendo um artista por aproximar os dois, ver os dois cantarem. E ela gostava muito de música, colocava música o dia inteiro. Minha casa sempre foi cheia de música. Isso é uma influência, né? Eu comecei a minha vida artística com um cavaquinho, que era um instrumento pequenininho que meu pai deu, porque era o menor que ele podia me dar. Depois, a gente tem algumas imagens aí, ó, acho que da sua família, né? Ah, não, isso aqui é o seguinte, olha ali, olha o Márcio Alencastro Veiga ali, ó. Olha o Márcio ali, com o Pau de Arara, que cantou Vila Operária pela primeira vez. No Cine Goiânia. Operária, né? Vocês abriram um programa hoje com Vila Operária. E exato. Assim, 50 anos de música? A música tem 50 anos, que era de 68, 69. Fiz com o Siqueira. Eu fiz vindo de Goiânia de Campinas para Goiânia. Passei na Vila Operária. A Vila Operária era muito estranha naquela época. Você não podia falar Vila Operária. Era complicado. Você falava Vila Operária, Liberdade, né? Tinha algum problema. Ditadura, né? Bar Liberdade. Falei, bom, Bar Liberdade na Vila Operária, coisa estranha. Não combina. Siqueira escreveu uma frase simples, né? Na Vila Operária tem um bar que se chama Liberdade. É uma constatação. E nessa semana, o sensei Josmar Amaral, presidente da Federação Goiana de Judô, é o convidado do programa Esporte em Ação. Amigos da TV Brasil Central, programa Esporte em Ação, estamos de volta com o sensei Josmar Amaral, que é presidente da Federação Goiana de Judô, que nós vamos procurar saber agora. O sensei sabe tudo sobre judô, ele vai nos explicar sobre a origem do judô, quando surgiu o judô, sensei, e com que objetivo será que surgiu o judô? Será que foi inventando, falou, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? O judô tem uma regra rigorosa que é excelente, implanta disciplina, e a palavra-chave, na minha opinião, da vida é disciplina. Isso a gente aprende demais no judô. É verdade, Bercó.
O judô é um esporte diferenciado, é hoje um dos esportes mais praticados no Japão, se não for o mais praticado, pela sua cultura, pela sua filosofia, pela sua história. Tudo começou com os samurais, né, que tinha a escola antiga do Jujutsu, não o Jiu-Jitsu brasileiro, às vezes as pessoas confundem, mas o Jujutsu, que tinha a finalidade de formar guerreiros, soldados, né, os samurais eram formados através dessa técnica do Jujutsu. Em 1872, no Japão, houve uma abertura dos portos japoneses para o Ocidente. Com isto, teve uma extinção da classe de samurais, os soldados do imperador. Jigoro Kano, que vinha de uma família milenar, família de 3.000 anos atrás, né? E que era uma família de nobres. Jigoro Kano, com seus 1,55 m de altura, 50 e poucos quilos, levinho, franzino, mas tinha uma técnica apurada. O imperador determinou a ele que criasse uma modalidade para substituir os antigos samurais, não com a finalidade mais de criar guerreiros, soldados, mas com a finalidade de formar bons cidadãos. Jigoro Kano extraiu as técnicas do Jujutsu antigo, dos samurais, e criou o Judô. Judô, que significa a palavra na sua etimologia, Ju, suavidade, leveza, fácil, Do, o caminho, a maneira. Então, o judô seria o caminho fácil, a maneira fácil de se viver a vida, né? Diferente daquela de formar guerreiros, soldados, o judô tinha tem a finalidade de formar bons cidadãos. E retirou-se a utilização de armas, golpes fatais, mortais que existia, né? E o judô se iniciou, se espalhou pelo mundo. Jigoro Kano teve seus primeiros discípulos e o judô foi fundado em 1882. Essa é a data da fundação do judô. Por quê? Foi a data da criação da primeira academia chamada Instituto Kodokan de Judô, lá no Japão, em Tóquio, que existe até hoje e é referência para as pessoas que querem aprender judô realmente. E você já sabe, né? Todos esses programas você confere inteirinhos lá no nosso canal do YouTube, TV Brasil Central. Segue a gente também no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá tudo aqui na tela. E agora a gente encerra com o cantor Renato Castelo, que participou do programa de quinta com acompanhamento de Márcio Alencastro Veiga. Até semana que vem. Esse meu rio vai indo pro mar, leva consigo a saudade de cá, arranca lembranças no meu coração. Cada pedaço de terra é o meu coração.